Olá, boas-vindas ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre como aplicar o design centrado no aluno. É uma oportunidade de a gente conversar sobre essa técnica que tem total impacto para as ações aí de treinamento, de desenvolvimento, e que a gente, ao final desse papo, vai dominar o passo a passo para aplicar no nosso contexto formativo. Vamos lá? Primeira coisa, o que é design centrado no usuário? Né? A primeira coisa é que é uma abordagem de design que coloca o usuário, e aí no nosso caso a gente pode tratar o usuário como aluno, né? No centro do processo de decisões que estão relacionadas aí à criação de produto, de serviço, de sistema, né. O objetivo principal, do design centrado no aluno, no usuário, né, é criar soluções que realmente atendam às expectativas, às preferências, né, que atendam às necessidades dos nossos usuários finais, né. Então a gente acaba construindo resultados, mais eficazes, eficientes, porque com essa técnica a gente consegue gerar produto, serviço, eh, que agrada mais e atende melhor a necessidade do nosso aluno, né. Existem aí muitos caminhos de aplicação quando a gente pensa aí nesse corpo, né, nessa gama, de possibilidades de aplicar design centrado no usuário, né. Então, por exemplo, a gente pode, ter design centrado no aluno, no usuário, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com design de interfaces, quando nós vamos trabalhar com a própria experiência do usuário, com o UX design, né. Então é muito comum, na criação de site, de aplicativo, de software, de sistema interativo, né, tudo isso para garantir que a interface seja o quê? Intuitiva, eficiente, agradável para quem? Para o usuário, que está no centro do nosso processo de design, né. É muito usado para design de produtos, né, como eletrônicos, eletrodomésticos, veículos, equipamentos esportivos, porque ajuda com que esses produtos sejam realmente funcionais, seguros e fáceis de usar. Olha só, o nosso usuário está no centro das decisões aí do design. Então, toda, né, a orientação daquele produto, daquele serviço, né, é realmente atender às necessidades e também às expectativas dos nossos usuários, né. E aí a gente vai ampliando esse escopo de aplicação de design centrado no usuário. Por exemplo, a gente consegue ver em exposições em museus, né? Os curadores usam aí design centrado no usuário para criar experiências que sejam envolventes e que sejam educacionais, levando em consideração o perfil do visitante, garantindo que as informações sejam realmente apresentadas de maneira que faça sentido para aquele público, né? De maneira acessível, de maneira cativante. A gente consegue ver também a aplicação desse braço do design, né? Do design centrado no usuário, na indústria de games, né? Para criar jogo divertido, envolvente, fácil de aprender, mas que também sejam desafiadores, e que invistam aí no entretenimento dos jogadores, no design de embalagem, no design de espaço físico, no design de comunicação, né, na criação de materiais de comunicação, como panfletos, site, as mídias como um todo, as mídias sociais, né, para garantir que essa mensagem ela seja produzida e endereçada de maneira clara e atraente para aquele público, né? Para a criação de dispositivos médicos, e aí chegamos aqui no nosso core business, no design educacional, né? No campo da educação, o design centrado no aluno ou o design centrado no usuário é usado para criar materiais, para criar ambientes de aprendizagem que sejam acessíveis e eficazes, para criar experiências de aprendizagem que sejam impactantes para todos os nossos alunos,
né? Então, tem aí muitas e muitos contextos para que a gente consiga aplicar design centrado no usuário, né, no nosso aluno. Esse campo teórico tem uma série de princípios, né, que são princípios fundamentais do design centrado no usuário. Então, eu trouxe aí alguns princípios para que a gente possa conhecer, mas principalmente conversar sobre esses princípios que realmente embasam, né, todo esse nosso desafio de ter o nosso usuário no centro do processo do design, tá? O primeiro é, princípio que eu quero trabalhar é foco no usuário. Então, no design centrado no usuário, esse usuário é o elemento central do processo de design. Todas, sem exceção. Todas as decisões de design são baseadas nas necessidades, nas expectativas e nos comportamentos dos usuários reais, dos nossos alunos reais. O segundo princípio é a iteração contínua. Então, o próprio processo do design é iterativo, né? Sabe o que é uma coisa iterativa, né? Significa que envolve ciclos de concepção, de teste, de avaliação, de refinamento, e que essas fases todas estão tão conectadas que há sempre a possibilidade de voltar, refinar, voltar de novo, apresentar de novo, e tudo isso pautado no feedback, que é incorporado de maneira contínua para melhorar o produto, a experiência sempre, tá? O terceiro, empatia, né? Os designers devem desenvolver a empatia pelos usuários, porque aí a gente entra num esforço para entender as suas expectativas, as suas perspectivas, os seus desafios, as emoções. Entender esse contexto todo ajuda a gente a criar soluções que sejam mais animadas, né, mais alinhadas com as necessidades aí do nosso aluno, do nosso usuário. Um próximo princípio de design centrado no usuário é o envolvimento dos próprios usuários. Eles devem ser envolvidos ativamente no processo de design, seja por meio de entrevista, teste de usabilidade ou qualquer outro método de coleta de feedback. O quinto princípio, definição de requisitos claros. Gente, isso é fundamental. É indispensável estabelecer requisitos claros com base na necessidade do usuário antes de começar o design. Isso ajuda a manter o foco no usuário durante todo o processo. O sexto princípio do design centrado no usuário é a prototipagem, né? Criação de protótipo é uma prática muito comum, permite que a gente teste nossas ideias antes de investir recursos significativos no desenvolvimento. Turma piloto, por exemplo, né? Testes de usabilidade, todos os produtos e soluções que são gerados aí debaixo do guarda-chuva de design centrado no usuário, né? Design centrado no aluno, são testados regularmente com usuários reais e oficiais para identificar os problemas de usabilidade, avaliar a eficácia do design. Isso é uma chancela para dar o próximo passo. O oitavo princípio é a acessibilidade. O design, gente, tem que ser inclusivo. Isso não é negociável, né? Então tem que considerar as pessoas com diferentes habilidades, né? É, pessoas que têm deficiência, não é mesmo? Seja ela física, seja ela visual, seja ela cognitiva. Então, fica aí um ponto de atenção. Próximo princípio, consistência, né? E aí os elementos de design devem ser consistentes dentro do produto ou sistema, né? E em relação às convenções de design estabelecidas, para que os usuários possam entender e prever como é que as coisas funcionam. Vou dar um exemplo, né? Em qualquer ambiente digital que você esteja, uma casinha significa voltar para a home, para a página inicial. Se você está num contexto em que a casinha tem qualquer
significado que não seja esse. Temos problemas aí da consistência de elementos de design, tá? Exemplo curto, né, e raso. Pois bem, 10º princípio, flexibilidade e personalização. Os sistemas devem permitir que os usuários personalizem a experiência de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas necessidades, né, sempre que possível, claro. Minimização de erros. O design deve ser orientado a evitar erros e minimizar consequências de erros quando eles ocorrem. Eficiência e eficácia. Os produtos devem ser eficientes em termos de tempo e recurso, permitindo com que os alunos, né, os usuários, realizem tarefas de maneira eficaz. E aí nós temos 2 últimos. Estética e satisfação, né, que é para além da funcionalidade. O design centrado no usuário também se preocupa com a estética, com a satisfação do aluno, com a satisfação do usuário e cria produtos e experiências que sejam agradáveis visualmente. E por fim, gente, esse processo de design serve muito para a nossa área de treinamento e desenvolvimento, né? Feedback e melhoria contínua. O feedback do nosso aluno não deve se limitar à fase de teste, a turma piloto, por exemplo. Ele deve ser continuamente coletado durante, no lançamento, né? Porque com certeza é o melhor caminho de melhoria e atualização que você pode ter aí para o seu princípio de design, certo? Silvia, entendi, né? A gente consegue encontrar vários benefícios para aplicação, e a gente vai falar de alguns benefícios especificamente do design centrado no aluno, né, para contextos aí de T&D, mas como é que a gente faz para implementar, né? São muitos princípios, então qual que é um caminho para que eu consiga implementar esse design centrado no usuário quando a gente está num contexto de educação? Existe aí um passo a passo, né? Na verdade, um framework com 12 etapas que caminham de maneiras paralelas, né? Então, vocês vão perceber que aqui também no processo de implementação nós temos oportunidades de realizar um trabalho que seja altamente iterativo, conectado, né? Com alto impacto de uma fase na outra, com possibilidade de retornar a uma fase, ver um feedback, afinar e assim por diante, tá? Mas vamos aí aos passos. O primeiro deles, e eu acho que o mais importante, é a compreensão dos alunos. Comece compreendendo profundamente quem são os seus alunos, tá? Realize pesquisa, entrevista, observe aí os seus comportamentos para entender de maneira clara as suas necessidades, os seus interesses, os estilos de aprendizagem e os desafios que esse aluno tem no seu dia a dia, tá? Segundo passo tem a ver com definição de objetivos, né? Estabeleça objetivos claros, tá? Com base nas necessidades e nas expectativas dos nossos alunos. O que você deseja que os alunos aprendam e alcancem? Terceiro passo é o desenvolvimento de programas e conteúdos. Crie programas e materiais educacionais que estejam alinhados com os objetivos que a gente acabou de conversar, e que tudo isso seja adaptado às preferências do aluno, né? Considere a diversificação de formatos, né? Vídeo, texto, quiz, microlearning, storytelling, para que você atenda de maneira mais assertiva os diferentes estilos de aprendizagem. O quarto passo é você manter uma interação com os seus alunos, né? Promova a interação regular e significativa com esses alunos. Isso pode ser feito de diversas maneiras, através de fórum, através de sala de aula virtual, através de sessões de perguntas e respostas e qualquer caminho de interação que você tenha aí com o teu público-alvo. Quinto passo, feedback. Ouça, solicite o feedback constante dos alunos sobre o conteúdo, sobre a metodologia, sobre a experiência
e esteja disposto a adaptar com base no feedback recebido, certo? Prototipagem e testes. Experimente diferentes abordagens de ensino. Crie protótipo de atividades educacionais, teste com o grupo para identificar o que funciona melhor. Então, teste antes de desenvolver uma solução inteira pautado no achismo. Então, faz um protótipo e teste, tá? Avaliação contínua é o nosso sétimo passo, que está muito associado ao desafio aí da acessibilidade e da inclusão. Certifique-se de que o conteúdo e todas as atividades sejam acessíveis a todos os alunos. Isso, gente, pode envolver o uso de tecnologia assistiva, diferentes estilos de aprendizagem. O importante é que você, independente, da personalização do teu público, consiga avaliar continuamente o impacto daquilo que você propôs enquanto experiência de aprendizagem lá na rotina do seu aluno, certo? O próximo passo, flexibilidade. Ofereça opções de aprendizagem flexível para que você consiga atender os diversos alunos que você tem nas mais diferentes circunstâncias e necessidades que esses alunos podem trazer para você. Se você se lembre que nós estamos colocando o nosso aluno, o nosso usuário, no centro do processo. E todas as decisões, escolhas devem atender ao nosso aluno, tá? E aí, por fim, 3 ações que são muito importantes. Primeira delas, aprimoramento contínuo. Esteja aberto a aprender com a experiência e a evoluir a sua abordagem com base no feedback e nas lições aprendidas, né? Conte e incentive a colaboração dos seus alunos nesse processo do design, né? Dê para eles a oportunidade de contribuir com ideias, com sugestões de melhoria, né? E por fim, e o mais importante, capacite-se. Capacite a sua equipe, né, para que realmente vocês consigam aplicar de maneira eficaz o design centrado no usuário, o design centrado no aluno, nas nossas práticas de treinamento e desenvolvimento, né. Então, cada etapa que você cumprir, né, nesse desafio de implementação, com certeza é um degrau que você está subindo no design da experiência de aprendizagem que você vai proporcionar para o seu aluno. Silvia, e por que eu tenho que aplicar, né? Quais são aí os benefícios, né? Gente, muitos benefícios, né? O primeiro deles já começa de cara melhorando a usabilidade. Lembra que o nosso aluno está no centro do processo de design? Então, com ele no centro, a gente consegue criar produtos e serviços mais fáceis dele usar, né? Isso melhora muito a usabilidade, reduzindo aí a frustração do usuário quando ele tenta acessar, quando ele tenta entender e não consegue. Então, a gente consegue ver o melhoramento da experiência geral. Outro benefício é que a gente realmente atende às necessidades do usuário, do nosso aluno. Quando a gente entende profundamente essas necessidades, as preferências, os desafios, a gente consegue criar soluções que estejam mais alinhadas com as expectativas do público-alvo, tá? Olha só, ajuda também a gente a reduzir custos de desenvolvimento. Quando a gente identifica um problema de usabilidade e de requisitos que não são atendidos lá no início do processo de design, a gente acaba tendo que refazer o trabalho. E o design centrado no usuário, o design centrado no aluno, ajuda a evitar esse retrabalho caro e a reduzir o custo de correção após aí a publicação, o lançamento daquele objeto de design, do seu curso, da sua experiência de aprendizagem em si, tá? Aumenta a satisfação do cliente, e aí o cliente aqui é o nosso aluno, porque nós temos produtos e serviços bem projetados,
que atendem às necessidades deles de maneira super personalizada e com certeza vai resultar em cliente mais satisfeito e principalmente leal, né. Aumenta também a eficiência e a produtividade, porque eu paro de ter retrabalho, né, produtos e serviços que são bem projetados, aqueles cursos que realmente fazem a tarefa de casa de análise contextual, de entender as necessidades do usuário, eles tendem a resultar aí em um contexto de aumento de eficiência e produtividade. E isso seja, porque diminui o retrabalho, porque o feedback às vezes ele demanda da gente pouco esforço de alteração, porque a gente já vem acompanhando com o nosso usuário, com o nosso aluno no centro desse processo, tá. Facilita a inovação, né, ao adotar essa abordagem centrada no usuário, você está mais inclinado a identificar oportunidades de inovação. Então, isso pode ser uma maneira de a gente atender aquelas necessidades que não foram ainda supridas dos nossos alunos, tá. É mais fácil de se adaptar às mudanças do mercado, as preferências, expectativas dos usuários podem mudar ao longo do tempo, como a gente sabe que muda. E quando a gente está num contexto de design centrado no usuário, eh, a gente observa que há uma certa permissão que as organizações se adaptem mais facilmente a essas mudanças, mantendo a relevância aí no mercado, né. Reduz risco, promove a inclusão e acessibilidade, aumenta a competitividade e propõe aí um contexto de satisfação com uma educação eficaz. O design centrado no usuário ajuda a gente, né, designer instrucional, conteudista, educador, facilitador, a criar experiências de aprendizagem que sejam mais eficazes e que realmente atendam às necessidades dos alunos e que os preparem para um sucesso, para que eles consigam executar as suas atividades aí com uma qualidade ao concurso, com uma qualidade alta, com informações que realmente impactem aí na sua rotina de trabalho, certo? Então, esse foi o papo de hoje. A gente conversou sobre design centrado no aluno, design centrado no usuário. Aqui no Instituto você vê sobre esse conteúdo em vários cursos, mas principalmente nos cursos de desenho instrucional, design instrucional, Learner Experience Design, UX Design, né, que são cursos que realmente vão te ajudar a dominar as principais estratégias para colocar o seu aluno aí no centro do seu processo de design, tá bom? E várias dicas também estão nas nossas redes sociais, nos sigam lá que sempre tem coisa nova. Já já a gente compartilha qual é o nosso próximo assunto e com certeza é um assunto que vai impactar aí na sua rotina e trazer bons insights para você, tá bom? Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje. Até mais e tchau, tchau.